Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia Tenório, hoje um pouco diferente, né? Sem óculos, o cabelo um pouco mais cacheado, mas eu não queria perder essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Nós estamos, né, construindo o nosso curso de estudo de casos, né? Como que nós construímos os estudos de caso. E hoje eu gostaria de tratar sobre a questão de alimentos, né? Ações que envolvem o pleiteamento ou revisão, né? Ou o estabelecimento de alimentos. O que eu gostaria, né, de falar anteriormente com vocês? Bom, eu vou falar no conjunto, né? Eu sei que aqui tem colegas que estão buscando estudos de caso para atuarem no nível institucional, dentro de escolas, organizações da sociedade civil, como nós temos também colegas que trabalham, né, na perícia social e estão buscando se aprimorar. Quando, em geral, né, a gente trata assim, de uma questão que envolve a provisão, né, daquilo que significa, né, a condição de alimento, eu não quero entrar no mérito, tá? Vou falar aqui ideias gerais, mas, obviamente, né, vou deixar para vocês pesquisarem também, e eu também posso trazer ali mais ampliação do entendimento no e-book. Mas, quando a gente fala, né, de alimentos, a gente está falando principalmente, né, do público, crianças e adolescentes e idosos, tá? Uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é que tem algumas situações que nós, dentro do serviço social, a gente não tem, né, digamos assim, um completo entendimento, porque envolve, né, a questão de jurídica também, conhecimento jurídico. Mas uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é que quando a gente trata de alimentos, tá? Essa é uma medida instituída pelo Código Civil, tá? No seu artigo 1695, tá? Isso é só um detalhe. Mas por que eu estou trazendo isso? É porque quando a gente trata, né, da questão de alimentos, em geral, a gente está falando, né, daquilo que é a fixação, né, de determinado valor que funcionaria, né, para a provisão desses grupos, né, que nós sabemos que não tem como prover a sua própria subsistência. No âmbito do jurídico, você também vai ver a quem é possível solicitar alimentos. Não vou entrar agora também nessa condição, mas é importante a gente considerar que essa provisão ela deve estar implícita uma série de necessidades, né, que esses públicos eles vão demandar, né? A própria alimentação, o vestuário, né? Muitas vezes questão de saúde, questão educacional, tá? Então, digamos que isso se refere, né, a uma condição de provisão de uma forma ampla. E qual é o desafio, né, dentro da questão judiciária para fixar esse valor? Né, criar o valor o mais acertado, digamos assim, né, para trazer esse nível de provisão, mas que, obviamente, né, tem aí a própria condição e a realidade de vida de quem vai funcionar como esse, né, provedor dentro da ação, tá?
Por que eu estou falando isso se a gente está aqui no curso de serviço social? Nós não estamos no curso de direito. Eu estou falando isso porque a gente precisa ter um olhar, né, na composição dos nossos relatórios, pareceres, laudos, que se aproxime o máximo disso daqui, tá? Porque a gente sabe que é a partir, né, daquele estudo, daquele laudo, que a gente vai poder trazer essa contribuição. E aí, né, entrando aí no que eu gostaria de tratar com vocês, quando a gente pega assim, né, quais são as preocupações das colegas, tá? Quando elas vão elaborar, né, um documento dessa natureza, né, um relatório, um laudo, para que seja emitido lá o seu parecer social na ação, né, de alimentos. Elas fazem muita questão, né, e obviamente é importante, falar da renda, falar das condições de moradia, e falar também, né, daquilo que é uma questão, né, assim, quando existe, né, da provisão familiar, né, de quem é esse provedor. Então, são essas situações aqui. Eu vejo, assim, eu acho que é um equívoco, tá? Porque o que as colegas fazem? Elas criam um detalhamento, fulano recebe tantos reais, né, do bico que faz no final de semana, tantos reais do valor que recebe por CLT, né, por carteira de trabalho, tantos reais de pensão. Isso daqui torna só o relatório longo, tá? E você não precisa entrar nesse nível de detalhamento. Se você falar, né, ó, a renda mensal de fulano, aferida de várias fontes, é X. Você já cumpriu aí a sua missão. Você não, na questão da moradia, você não precisa dizer, né, se é de alvenaria, bem cuidada, bem parametrada. Você vai dizer se é aluguel, você pode dizer até o valor desse aluguel que o fulano paga, ou se é a casa própria, não precisa entrar no detalhamento. E se tem uma nova família, né? Se tem gastos com outra família, você pode dizer que tem uma nova família cujo cuja despesas, né, ficariam em tantos por cento. Por quê? A gente precisa dar não apenas a informação, eu sempre falo, né, para dar essa informação não precisa do assistente social, mas a problematização disso é que nós entramos com o nosso saber. Então, assim, Cláudia, você está dizendo que eu não preciso colocar esses itens? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa, talvez, se você ainda não faz, é melhorar a descrição de como você faz isso, tá? Para que não se torne enfadonho e desnecessário o seu relatório, o seu laudo, tá? Então, quando a gente está aqui nessa proposta de fazer estudo de caso, a ideia, até pelo que eu já tenho construído aqui com vocês, é fazer com que vocês, né, tenham um mínimo de roteiro de análise, tá? Para que vocês construam esse estudo, tá? E posteriormente vocês insiram isso no laudo, né? E subsidiem o parecer de vocês. Então, quais são os itens que eu estou defendendo que deva compor, tá, o laudo quando se trata de uma ação de alimentos? Aí eu estou trazendo aqui como roteiro, que você inicie, né, falando dos motivos da separação, e eu vou explicar por quê. A situação em relação à guarda, né? Quem é que está ali com a guarda,
tá? Da criança, do adolescente. E aí você pode colocar aqui as demandas da criança e fonte existente de provisão, fonte de renda, né, daquele que é da onde está partindo, de quem está sendo solicitada a provisão, e os gastos em geral, tá? Então, a gente teria mais ou menos esse roteiro aqui para compor o desenvolvimento do nosso estudo. Por que eu estou alegando aqui que é importante trazer essas informações? Tá? Porque, né, a descrição dessas impressões em termos de relações familiares vai dar uma noção da sua organização e da capacidade que essa organização familiar tem no sentido de funcionar como provisão, como cuidado, tá? Por quê? Em geral, uma família que é extremada, assim, não tem nenhum tipo de diálogo, né? Uma separação dita de litigiosas, né? Com conflitos, a condição também do alimento, ele vai ser somente um elemento a mais dessa questão, né? E, obviamente, assim, ainda mais se não for quem detém a guarda, né? Que termina criando, né, assim, um nível de peso maior, né, dessa relação conflituosa, né? Então, se você tece um cenário, né, onde isso vai ser um elemento até de disputa, né, onde você possa mostrar no seu relatório que essa família, né, esse pai, essa mãe, né, não estão funcionando juntos no sentido de prover essa condição de alimento, você vai contribuir para um olhar onde, dentro dessa fixação desse valor, se, né, adequa assim, o mais objetivo possível, o mais amplo possível, porque eles não vão, né, ter uma relação cordial e compartilhada dessa provisão. Então, isso faz com que a gente tenha, né, também esse olhar, né, da relação que está implicada, implícita nessa condição. E os autores, eles estão demonstrando que essa análise de relação familiar vai permitir que se observe como se dá a sua organização em rede de proteção, né? Porque, né, se você pede um provedor, né, um valor X de alimentos, mas ele também é quem paga a escola, ele também é quem paga, né, digamos, o inglês, ele também é quem paga o lazer, né? A gente está vendo uma relação colaborativa, né, dentro desse ambiente familiar, né? E a gente vai ter aí uma possibilidade, né, de construir ali uma rede de proteção que realmente vai contribuir, né? Então, esse é o objetivo em si, é trabalhar o alimento, mas com a relação, né, salvando e preservando ali aquele ambiente familiar. E quando a gente começa, né, a fazer também a composição, né, dessa condição, assim, do alimento, da moradia, do lazer, da saúde, da educação, né, é como se a gente estivesse demonstrando, olha, o valor, né, fixado é esse, mas a pessoa já tem esse, né, investimentos também, né, na provisão dessa criança adolescente. Ou ao contrário, né? Assim, você vai demonstrar que existe todas essas necessidades e não existe, né, outra forma da pessoa ali criar a sua participação, senão na fixação desse valor. E aí, obviamente, que precisa ser, né, um pouco mais robusto no sentido de trazer aí essa contribuição. E daí que eu digo, né, levantar as demandas da criança, né, como de uma forma em geral, né? E, obviamente, se já existe uma provisão, ok, né? Mas se não, né, de deixar ali bem claro como que isso vai também ser pensado, né? E aí, sim, a gente pode entrar nas fontes do réu, né? Assim, algo que, né, não tem problema, posso ver como é que funciona, mas se você não se sentir
a vontade não ter ali o ambiente, deixe claro no seu relato, no seu laudo, né, de que são informações verbalizadas pelo entrevistado, tá? Para que fique bem claro que assim, você ouviu dele e você está reportando no relatório sem ter nenhum tipo de comprovante. E também os gastos, né? Onde você também pode citar, olha, o réu tem uma nova família, onde está ali também compondo, né? Tudo isso, pessoal, não é ao favorecer um em detrimento de outro, mas é criar situações realistas, tá? Onde a gente possa construir essa rede de proteção e provisão, mas a gente precisa entender que, como diz a autora, né, a relação, a família não deve ser a de pressionar pessoas para que elas assumam responsabilidades além da sua força e alçada, mas o de lhe oferecer-lhe alternativas realistas de participação cidadã. Então, essa leitura crítica sobre o potencial de organização familiar, os dados socioeconômicos, deve, né, estar aí sendo correlacionado em relação a esses objetivos dessa solicitação. Então, veja, voltando, né, para aquilo que eu estava falando anteriormente aqui no nosso quadro. Quando a gente tem a condição, né, a gente vai apresentar o dado, né, como eu estava mostrando aqui para vocês. A gente vai, as preocupações, elas devem permanecer. A gente deve demonstrar a condição da renda, das condições de moradia, né, de habitação, da provisão, né, familiar, tanto dos dois lados, mas isso não deve estar solto. Isso deve estar sendo demonstrado dentro de uma descrição, né, de um entendimento que externalize, que deixe claro que tem um contexto para essas informações que a gente está trazendo, que elas não são, né, nem para favorecer um aspecto em detrimento do outro, criando aí nessa forçação de barra para uma condição acima do que a pessoa pode prover, mas, pelo outro lado, a gente também traz uma rede familiar dentro daquilo que possa ser acionado, tá? Para que essas condições elas se estabeleçam, né, de forma que a gente tenha aí, né, a contribuição para a fixação desse valor, mas dentro de uma visão bem ampla daquilo que são as condições de provisão da família, certo? Bom, eu sei que a gente vai ter a oportunidade de conversar e a gente vai ampliar aqui o nosso entendimento.